Certas ações quebram a tua privacidade. Outras te expõem à toa, revelando segredos ou mostrando fraquezas suas que farão com que as pessoas te manipulem mais facilmente ou simplesmente te desprezem. O mundo é assim. Mostre a sua ferida e logo dará um jeito de contaminá-la, tornando a ferida fatal. Sendo assim, direi agora 6 atitudes que destroem a tua imagem, para que justamente não faça jamais. Para que se corrija e evite esses erros a partir de agora. Quero parar de dificultar o seu caminho à toa e se virar melhor nessas interações e domínios sociais, para que as pessoas, ao invés de te desprezarem, passem a te elogiar naturalmente e te admirarem em si. Então vamos ao que interessa. Quanto mais se explica, mais se expõe. Independente se te perguntem excessivamente, mesmo que perturbem a sua paz querendo saber demais. Fale o necessário apenas. E se insistirem para saber mais, peça tempo. Diga que depois esclarecerá. E apenas siga o teu rumo. Porque quando você para, deixa o teu foco de lado, só para se explicar para os outros, você dá o seu tempo para essas pessoas. E muitas vezes nesse tempo se expõe à toa, passando informações demais. E quem quebra a sua própria defesa pessoal nesses esclarecimentos desnecessários, dá aos inimigos o poder que eles tanto desejavam. Logo, deixe a curiosidade ao teu redor. Deixe o mistério dominar, para que confunda aqueles que te observam. Passe poucas informações e faça com que a partir de um trabalho bem feito as tuas ações digam o resto. Pois esse é o segredo de um indivíduo silencioso e bem-sucedido. Prepare o terreno com poucas palavras, falando só o necessário e talvez nem isso, e com ações de fato concretas, cheias de competência, finalize o jogo, sem dar explicação, apenas demonstrando com excelentes atitudes aquilo que não esperavam. Agora, se fizer o contrário disso, se você se explicar e cair no jogo da exposição, compartilhando o que não deveria, entregando seu posicionamento, perderá rapidamente o respeito, além de também perder o interesse das pessoas. A sua falta de consistência. Ninguém gosta do indivíduo que diz ser uma coisa, mas que não mantém essa palavra por muito tempo. Eu estudo muito, eu sou bom em tal coisa, eu me comprometo com esse objetivo, prometo que farei isso. E no meio dessas palavras e acordos, até faz, durante uma semana, 2, talvez um mês, mas logo já deixou tudo de lado, esqueceu, jogou a responsabilidade para o lado e continua nos péssimos hábitos, os de sempre. E sabe o que é feio? Indivíduo assim, não somente para os outros, como engana profundamente a si mesmo. Pois diz que fará para si mesmo, promete que irá melhorar, que dessa vez fará o certo, mas jogue em seu caminho a própria pedra que o fará tropeçar. O indivíduo se sabota e depois diz ainda que a vida é difícil, se faz de vítima, reclama sobre alguém, joga a culpa para tudo, menos para a própria responsabilidade. E essa maldade que pratica com ele mesmo, essa humilhação que causa para a própria vida, é o que faz as outras pessoas o desprezarem tanto, porque pensam que tem o direito. Afinal, se ele faz isso com ele mesmo, então que mal tem fazer contra ele também. Além do mais, como confiar em alguém que mente para si mesmo? Como valorizar uma pessoa que todo dia alimenta o vício, se sabota, se estraga, que destrói a própria oportunidade? Alguém que não coloca ordem nem tem controle sobre a própria mente. Portanto, se você sente esse atraso pessoal, essas mentiras que conta para si mesmo, se você sabe que o teu pior obstáculo é a si mesmo, tenha coragem de admitir.
em vez de novamente quebrar a tua consistência e fingir que a culpa não foi sua. Mudar o seu jeito e opinião toda hora. Mudanças fazem parte da evolução. É óbvio que você não pensará do mesmo modo para sempre, e com certeza se corrigirá em inúmeros fatores. Irá corrigir falhas, entenderá que o que fazia era errado, perceberá que uma certa opinião ou pensamento seu era pura ignorância, e assim por diante. O tempo te traz sabedoria. Você, quando busca se superar, se desenvolve, e não será mais o mesmo de ontem. Entretanto, quando você abre mão da sua autoridade e identidade para mudar facilmente de opinião, só porque os outros dizem que é o certo, só para agradar as pessoas em si, quando você concorda em excesso, quando não sabe dizer não, quando decide mudar o teu rumo e comportamento pelos outros, com o objetivo de agradá-los, de ser incluído, é aí que você perde respeito. Porque tudo bem, existe a tal diplomacia. Não é que você tem que bater de frente sempre com as pessoas ou discordar delas para mostrar personalidade, não é isso. Você chegará em acordos, mas se não concorda com algo, se vai contra totalmente seus princípios, não tenha vergonha de se posicionar, mantenha o teu posicionamento, seja rígido, firme, e não precisa discordar ou brigar, mas não concorde só por educação. O mesmo com comportamento. Se você sabe que está certo, se entende que tal atitude sua faz parte da sua identidade, que não é algo sem educação, não atrapalha ninguém e te faz bem ser desse modo, mas alguma pessoa aleatória implica com isso, o problema é dessa pessoa. Afaste-se dela e não pense em mudar por ela. Porque infelizmente hoje tem muita gente por aí que joga no lixo a própria personalidade porque quer fazer parte de um grupo, ou porque tem medo que as pessoas o julguem. Querem agir do mesmo modo, falar do mesmo jeito, vestir as mesmas roupas, porque é mais fácil parecer com os outros do que ser alguém diferente. Servindo o sistema, tornando-se um servo em vez de um indivíduo. Então, como eu já disse, terá que chegar em acordos. Existirá sempre uma certa diplomacia para que algumas relações deem certo, para que vão para frente. Mas não abandone partes suas, não quebre quem você é de fato, só para que as pessoas te aceitem. Em outras palavras, não traia a si mesmo. Pois quando você muda de opinião tão rápido ou demonstra que mudará o seu comportamento só porque pediram, você apaga a sua autoridade naquele ambiente. E uma vez agradando, esperarão sempre que você agrade, até vão implicar contigo. Sendo assim, fortaleça o teu posicionamento e suas opiniões com argumentos, proteja o teu estilo de viver e ser. E caso achem ruim, caso opinem contra você, com você, muito bem, sabendo que não fez mal a ninguém, demonstre que não se importe. Mostre que você está focado em si mesmo, que você é a sua prioridade e autoridade. Pois enquanto buscam se igualar e bajular entre si, você cria o teu diferencial. Falar mal dos outros, independente se a pessoa é chata com você ou não agiu certo contigo, isso não é motivo para falar mal dela, principalmente na frente das outras pessoas. E sei que talvez em uma situação ou outra você está tão frustrado, tão irritado com a situação que, escutando os outros desabafarem e até fofocarem, você sente a vontade de jogar para fora toda essa mágoa ou raiva que tem com alguém, falando mal da pessoa, comentando o ocorrido, procurando apoio diante dos outros. Mas quando você fala mal de alguém, também revela a fraqueza que carrega, porque é fácil entender essa tua raiva em si. É perceptível para os outros qual é o seu problema com uma pessoa, qual é a ferida. E isso não só revela a vulnerabilidade, como você em si demonstra que não sabe lidar com alguém, ou que não tem a experiência, o psicológico necessário para ter maturidade e resolver com a pessoa em si, em vez de ficar aí falando mal. Sem contar que uma vez alguém contando para essa pessoa o que você falou dela, pode ter certeza que o teu problema multiplica. Logo,
precisa resolver algo com alguém, resolva na hora ou junte fatos e argumentos para desarmar a pessoa caso seja necessária uma conversa. Mas não perca tempo falando mal, mesmo que esteja muito irritado com uma pessoa. Tenha autocontrole e não se exponha, porque falar mal desse jeito, você até se sentirá bem no momento, mas essa atitude mancha a tua reputação, já que as pessoas passarão a te enxergar como só mais um que fala, que expõe suas frustrações, mas não tem a coragem nem caráter para resolver com alguém o seu problema cara a cara. Estar sempre disponível. Você por acaso repara para valer naquilo que no fim sempre vê todos os dias? Você dá valor para algo que está ao seu alcance quando quiser? Convenhamos, é da natureza humana desprezar o que sempre vê, se acostumar fácil com o que sempre está perto. É da natureza humana ignorar ou não enxergar o valor de tudo que está disponível sempre. Porque se está tão próximo, pedindo tanta atenção, tentando demais para ser e oferecendo companhia ou ajuda toda hora, é porque está desesperado por atenção, ou não tem nada de valor para fazer ou exercer em relação a si mesmo. Então, se você é assim na vida dos outros, sempre presente, sempre por lá, dizendo sim para tudo, concordando, elogiando, enfim, se você força as coisas desse modo, será considerado um chato, bajulador ou alguém que não se ocupa com nada importante para si mesmo, apenas com o rumo dos outros, alguém que, portanto, não é interessante, não tem nada de valor para merecer respeito. Postura corporal fraca. Você pode usar bem as palavras, demonstrar, até mesmo se vestir adequadamente, cumprindo requisitos que certamente melhoram a sua imagem e reputação. Mas, se o seu modo de falar é arrastado, se tudo que se propõe a fazer reage com falta de vontade, se diz toda hora que não sei, eu acho, talvez, se até a sua fala demonstra dúvidas, com uma postura cabisbaixa, sem confiança no olhar, até sem firmeza em um aperto de mão, então pode fazer o que quiser, ninguém confiará em ti. Pois o jeito de cumprimentar, o modo de andar, de falar, de se portar em uma situação, às vezes sob pressão, são os detalhes que as pessoas notarão na hora de definirem a primeira impressão que possuem sobre você. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.